E a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, Adriana, está fiscalizando a pirataria e práticas abusivas em plataformas de venda digitais. E sobre isso a gente conversa a partir de agora com o secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim, que gentilmente nos atende. Bom dia, secretário. Como vai? Obrigado pela presença. Bom dia a todos, especialmente aos ouvintes e espectadores da Jovem Pan. E a você, Vitor e Adriano. Valeu. Secretário, em primeiro lugar, para começar a nossa conversa, queria que o senhor trouxesse exemplos do que tem acontecido. As fraudes, problemas nos sites aumentaram agora durante a pandemia, com as pessoas em casa e aderindo cada vez mais às compras pela internet. Esse tipo de problema aumentou e quais seriam esses problemas? Muito bem. De fato, você tem razão. As pessoas em casa passaram a consumir mais pelo comércio eletrônico, né, pelas plataformas de comércio eletrônico. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, por razões óbvias. Então, de fato, e também quem está em casa são os criminosos, né? Os criminosos também estão em casa e pensando maneiras de enganar os consumidores. Então, nós temos várias iniciativas educacionais para que os consumidores tenham cuidado na utilização da internet, e essa campanha pública da Escola Nacional de Direito do Consumidor, que está no site do Ministério da Justiça, basicamente instalação, né, de antivírus, inclusive nos aparelhos celulares. As pessoas estão acostumadas a antivírus, que tem que estar atualizado, né, sempre atualizado, mas também nos aparelhos celulares. Então, há campanhas educacionais, mas há também diversas outras iniciativas que nós adotamos, seja em parceria com o setor privado ou mesmo investigações da própria Senacom. Em parceria com o setor privado, nós firmamos um compromisso com a Câmara Inet, que é uma associação civil que congrega as principais plataformas de comércio eletrônico, que chama Todos contra a Abusividade. E por meio dessa campanha é possível que se denuncie, que os consumidores denunciem por um canal da Câmara Inet, né, abusividades nas plataformas. Só em 2 semanas, mais de 2.000 ofertas foram retiradas do ar nessas plataformas. Isso envolve tanto preços abusivos, anteriormente estavam relacionados a álcool em gel, que agora já ruma para uma estabilização, já teve um pico maior, de fato, e também máscaras, que requer algum cuidado. Então, há preços abusivos para cima, né, fora do completamente razoável, daquilo que a média que é vendida pelas plataformas, e também preço muito baixo, que indica, né, produtos pirata e produtos sem nenhuma garantia aos consumidores. Então, isso nós fizemos com o setor, em parceria com o setor privado. E também o que nós estamos fazendo na Senacom é pegando os dados desses que praticam atos ilícitos e dando a eles, ou que potencialmente praticam atos ilícitos. As plataformas de comércio eletrônico, elas têm, isso varia um pouco conforme a plataforma, mas a maioria tem os dados dos vendedores e nós conseguimos ir atrás deles para obter, dar a eles o direito de defesa, mas, se necessário, puni-los. E, além disso, nós temos uma iniciativa que é um código de autorregulação do setor, que estamos colocando a público até amanhã, né, que foi debatido com o setor privado e que requer um mínimo de cautela dessas plataformas em relação aos vendedores e também em relação à documentação fiscal que esses vendedores nessas plataformas emitem em relação aos consumidores, né. Os consumidores têm que exigir nota fiscal quando compram pela internet, porque é a garantia de segurança, qualidade e integridade desses produtos. Então, em resumo, isso é o que nós estamos fazendo. A gente pode detalhar essas iniciativas aqui com vocês. Gostaríamos, por favor. Essas plataformas que o senhor citou, que fazem o intermédio, muitas vezes, da comercialização dos produtos, devem também ter cuidado com a responsabilidade que tem. Selecionar e cadastrar fornecedores, por exemplo, permite maior controle? É possível fazer isso? Exatamente. A gente está evoluindo desde o ano passado nisso. As plataformas se valem muito do Marco Civil da internet.
Mas o Marco Civil da Internet, ele foi concebido ali nos anos de 2013, 2014, para garantir a liberdade de expressão e que governos não interferirão na liberdade de expressão. Então, não se examina o conteúdo de uma declaração na internet para não violar a liberdade de expressão. Mas o que a gente está falando aqui é outra coisa, né? Publicidade. E publicidade, ela sempre tem em vista um ato de compra e venda, não é liberdade de expressão, né? Publicidade é livre iniciativa, é outro direito fundamental. Então, nós, nesse sentido, desde o ano passado, já em notas técnicas, deixamos claro para as plataformas que entendíamos que o Marco Civil da Internet não deveria ser um escudo para não tomar um mínimo de medidas de cautela como essas que você mencionou, ou seja, um mínimo de cuidado em relação aos vendedores, ou seja, as plataformas têm que, sob pena de negligência, inclusive, não é apenas uma questão de Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor obriga, sim, que as plataformas tomem os cuidados e respondam pelos atos que elas praticam nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas pela própria lei civil, né? Não tomar um mínimo de cautela em relação aos vendedores, isso significa o quê? Que se for um vendedor habitual, um comerciante, que ele tenha um CNPJ, né? E também que ele emita nota fiscal, porque é isso que vai permitir que as autoridades públicas, caso haja alguma irregularidade, promovam a persecução administrativa ou penal desse vendedor. Lembrando que a plataforma, ela se coloca como um entreposto entre vendedor e consumidor, né? Mas, de fato, ela tem algumas obrigações em relação a esses vendedores que ela habilita, porque, de fato, os consumidores estão comprando daqueles vendedores pela certificação, pela confiança que essa plataforma dá. Basta fazer um teste. Se tirar aquele vendedor daquela plataforma e colocá-lo sozinho no seu website, no seu sítio de internet, os consumidores comprariam dele? Ou os consumidores estão comprando daquele vendedor em razão da credibilidade que aquela plataforma oferece e recebe por isso? Então, exatamente, estamos nesse caminho de exigir das plataformas, bom, num primeiro momento, nesse código de autorregulação, recomendar, para dar uma ideia para as pessoas o que é uma autorregulação. É a mesma coisa que o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária, né? No Brasil, a publicidade ela é autorregulada por meio do CONAR. Então, nós recomendamos que, dado esse aspecto de a internet é muito fluida, dinâmica, né, que haja essa autorregulação, e nós propusemos um código de autorregulação pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria com um mínimo desses cuidados, né? Emissão de nota fiscal, controle de quem são os vendedores. Mas também na Senacom não nos furtaremos de tomar medidas que entendamos contra vendedores que estão vendendo com preço abusivo ou produtos pirata, ilegais, né? E também não nos furtaremos de recomendar, como já de fato estamos fazendo, que as plataformas adotem um dever de cautela maior, e nós notificamos já 20 plataformas de comércio eletrônico para que elas nos explicitassem as suas políticas de segurança em relação aos produtos que elas colocam lá, em relação aos vendedores, e já recomendamos que elas melhorem e amplifiquem esse controle. Entendemos que o Marco Civil da Internet não é motivo legal para não tomar essas medidas. Secretário, e deixa eu abordar com o senhor uma outra questão. A gente tem falado muito aqui que várias empresas talvez não sobrevivam a essa paralisação da economia, a essa crise que foi provocada pelo coronavírus, e aí surge o caso das empresas prestadoras de serviços. Muitas vezes os consumidores, os clientes já pagaram por algum serviço e agora esse serviço não vai ser prestado por causa da pandemia. Vou citar 2 exemplos. As operadoras de viagens, por exemplo, muita gente havia comprado viagens que agora não vão acontecer mais, e até organizadores de eventos, buffets, por exemplo, quem havia pago por um casamento, por uma festa de formatura, por exemplo, e agora esse evento foi desmarcado, fica com esse problema, né, sem saber o que fazer. Qual é a recomendação nesse caso? O consumidor tem direito a pedir o dinheiro de volta, e queria saber do senhor se há registros disso, aumentaram as reclamações relacionadas a isso, cancelamentos e aí problemas com a devolução, reembolso? Muito bem, nós temos uma plataforma
de negociação entre consumidores e fornecedores no Ministério da Justiça, que chama que o nome é justamente o endereço, né? consumidor.gov.br. E por meio dessa plataforma, os consumidores e fornecedores negociam. Lá estão as empresas de telefonia, bancos, setor aéreo, setor de energia e empresas de turismo, especialmente as plataformas digitais, mas também já estamos fazendo movimento para credenciar lá as principais redes hoteleiras e agências de viagem físicas, vamos chamar assim, não eletrônicas, né? E em março, né, desse ano, os temas que mais tiveram reclamação foram transporte aéreo e turismo, por razões óbvias, né? A pandemia afetou inicialmente e, sobretudo, esses dois setores. Quando a gente se tem falado muito em tempos de pandemia de medicina baseada em evidências, e nós, desde o ano passado, trabalhamos com política pública de defesa do consumidor também baseada em evidências. E quando vamos às evidências econômicas, aí, esses dois setores foram os mais ressentidos, né, aviação e turismo, e possivelmente, segundo as projeções, com os dados que se tem hoje, os mais difíceis de recuperar. Então, foram os dois temas que mais geraram reclamação na plataforma, mas nós enfrentamos isso os que as pessoas mais estavam reclamando em relação às aéreas e turismo, os dois pontos foram endereçados, que era cancelamento e taxas para remarcação. Então, nós temos um TAC com as companhias aéreas brasileiras, né, as 4 principais aqui do Brasil, e esse TAC garante aos consumidores remarcação gratuita, certo? Sem qualquer taxa, sem qualquer ajuste, né, salvo aquele de sazonalidade. Quer dizer, claro, se a pessoa comprou passagem no carnaval, que é pico, e os preços são mais elevados, tem direito à remarcação nesse período. Se comprou em baixa temporada, é evidente que aí não tem direito a viajar em alta temporada. Mas a remarcação já está garantida por esse TAC, e estamos acompanhando e, de fato, diminuíram já as reclamações por conta de que as empresas aéreas estão se adequando ao TAC, estão se ajustando ao TAC. O setor de turismo foi outro que teve bastante reclamação por esse mesmo motivo, mas o governo federal já aprovou uma medida provisória, também garantindo aos consumidores a remarcação gratuita. Caso também os consumidores, nos dois casos, aéreo e turismo, têm direito a ficar com crédito para utilizá-lo tão logo passado a pandemia, respeitada também essa sazonalidade. E, por fim, em nenhuma se isso não interessar aos consumidores, o reembolso. O reembolso, na medida provisória do turismo e de aviação, prevê 12 meses para o reembolso do crédito dos consumidores. E por que é isso? Porque se todos os consumidores pedirem ao mesmo tempo o reembolso, acabará que faltará recurso para esses dois setores para restituir a todos os consumidores, porque as empresas, os fornecedores foram afetados pela pandemia, não tem caixa para isso, segundo os dados do Ministério da Economia, enfim, que acho que são bastante públicos no mundo todo. Então, e as empresas também têm direito a pedir recuperação judicial. E a recuperação judicial, quando concedida, nunca é inferior a 12 meses. E durante esse período de recuperação judicial, todas as obrigações ficam suspensas, né? Então, no fundo, os consumidores tiveram o melhor tratamento possível nessas medidas provisórias e seus direitos estão garantidos. Que bom. O secretário, agora para melhor defesa do consumidor lesionado, a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha em parceria com algum tipo de polícia, por exemplo, para combater casos de atuações criminosas possíveis ou da venda de produtos ilegais, piratas, como o senhor adiantava? Sim, nós trabalhamos junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Né, produtos apreendidos em rodovias é mais comum a Rodoviária Federal. E investigações de internet, nós temos uma Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, que articula Polícia Federal e polícias estaduais. Já houve operações importantes ano passado,
inclusive de combate à pirataria, como Operação 404, que foi coordenada pela CEOP, que articula as polícias, né? Federal, civil e municipal, diga-se de passagem. E nós, na verdade, coordenamos na Senacom um sistema que é composto por mais de 900 PROCONs, cada um com a sua autonomia. A gente sempre lembra que governos estaduais e municipais têm sua autonomia federativa, mas é um sistema como o SUS, né? O sistema de saúde. Você tem o Ministério da Saúde, você tem lá as entidades governamentais estaduais e municipais com sua autonomia. Então nós temos essa capilaridade e temos também dentro do sistema o próprio Ministério Público e os termos de ajustamento de conduta, os TACs que eu mencionei que fizemos em parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, que são os fiscais da lei, e que sempre temos junto, e caso houver necessidade de persecução criminal na Justiça, tenho certeza que o Ministério Público fará isso. Ok, ouvimos aqui o secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim, da Senacom que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado, secretário. Bom dia. Bom dia.